chateado com tomar essa. decisão e sair de cima do muro, você vai realizar seus sonhos, você vai crescer, evoluir. Me emocionei agora. E realizar os sonhos das outras pessoas também. Em maio, nós faturamos 28% a mais. No mês de junho, 30% a mais. E no mês de julho, nós faturamos 35% a mais. O faturamento foi realmente bem surpreendente, bem acima do que a gente estava acostumado a faturar. Acho que mais leveza até nessa questão da gestão, que eu sei que tem alguém ali que vai me ajudar. Não é só para o marketing, não é só para a venda, então você sente que tem alguém caminhando junto com você. Parece que o peso da responsabilidade era maior e hoje eu consigo dividir essa responsabilidade com a equipe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este estudo de caso e hoje não vai ser diferente, você vai conhecer um case sucesso e o case de hoje é o case da Lourdinha. Melhor do que eu apresentar a história da Lourdinha, ela que se apresente. Lourdinha, conta um pouco da tua história, qual que é o teu negócio. Olá, primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em poder contar um pouquinho da minha história. Então, eu tenho uma clínica de estética, tenho 29 anos já de clínica, completamos agora em julho. Eu sou natural de Pato Branco, no Paraná, e vim mais para o interior ainda, vim para Chopinzinho, que é uma cidade de 20 mil habitantes. Então, eu trabalhava já há 2 anos com massagem em Pato Branco e aí fui convidada para vir atender em Chopinzinho. Comecei a vir atender 2 vezes por semana, de ônibus, vinha de manhã e voltava para casa no final do dia. E aí, depois de 6 meses, vim morar em Chopinzinho. Comprei uma maca e um forno de beer. Para quem é antigo da estética, da fisioterapia, vai saber que isso é muito antigo. E aí era com isso que eu trabalhava, e com as mãos. Então eu morava junto com mais 2 meninas, dividimos um apartamento em 3 e mais a sala de atendimento que dava um espaço para colocar uma maca e circular em volta. E aí fui crescendo, mudei de espaço, mudei várias vezes de local, até que chegou uma hora que eu precisei contratar uma colaboradora. Aí depois disso ficou pequeno novamente, nós precisamos de mais espaço físico. O que era minha casa virou a clínica e a minha casa voltou a ser um quarto do apartamento e o restante ficou para a clínica realmente. Nós começamos a fazer outros procedimentos e outras parcerias e aí tem 18 anos que nós separamos o espaço físico clínica e casa. E aí a partir daí chegaram novos profissionais que ainda estão na clínica, então tem profissionais de 20, 18, 15, 10 anos que continuam fazendo parte da equipe. Fui atrás de empresas que faziam parcerias com locação de tecnologia, de equipamentos. Naquela época era muito difícil, eu tive que convencer uma pessoa que tinha um equipamento em Curitiba a alocar, porque nós tínhamos algumas clientes que iam de Chopinzinho a Curitiba fazer o procedimento. Uau. E aí, trocando uma ideia, a gente viu essa possibilidade de trazer o equipamento para Chopinzinho, foi quando nós começamos a trazer as tecnologias para a clínica. Legal. E aí, com isso, nós tivemos um up de crescimento bem acentuado, assim, foi o nosso diferencial. Hoje é um dos nossos diferenciais, são nós temos disponível sempre as melhores tecnologias. Inovação e tecnologia a gente tem disponível em Chopinzinho, então as clientes não precisam se deslocar daqui para fazer em outros lugares. E aí teve uma demanda de mais profissionais, nós contratamos, mas contratamos não, eu tenho parceria com esses profissionais que prestam serviço na área de estética, na área de saúde, na área de emagrecimento. Então, hoje nós somos uma equipe de 9 profissionais, sendo que 2 são realmente funcionárias e uma que chegou agora, um pouquinho, que depois eu vou contar por quê, e as demais profissionais que já têm mais tempo de atuação na clínica. Então, nós somos em 9 profissionais que prestam serviço para a empresa e eu comecei há 29 anos lá atrás com uma maca e um forno de beer e vontade de crescer. Uau! E hoje tu, enfim, está fazendo uma entrevista de case de sucesso por conta dos resultados que tu teve dentro do programa. Mas antes da gente falar dos resultados que tu teve, por que tu decidiu contratar o programa, né? A gente sabe que tu é irmã da Adri, foi uma recomendação da Adri, mas qual que era o desafio exatamente que tu tinha na época que fez sentido a indicação da tua irmã? Então, o principal motivo que me levou a contratar a empresa, a Codirect, é porque a minha meta era ousada, que é dobrar o faturamento da clínica.
Uau! Esse foi o principal estímulo para eu contratar. E aí, nesse final de ano ali, eu fiquei fazendo várias entrevistas com diversas empresas, empresas de marketing, empresas de assessoria, várias. Porque aí eu fui para a internet, fui procurar e me cadastrei em tudo que aparecia lá para eu conhecer um pouco e saber aonde que eu iria colocar meu investimento. E aí a empresa de vocês apareceu também, a Adri e o João já que tinham contratado vocês, e aí o João me sugeriu, disse, Lurdinha, para você eu vou indicar. Eu acho que para fulano não combina, porque, por isso, mas com você essa empresa combina. E aí eu fiz uma entrevista em dezembro do ano passado, como eu estava fazendo várias entrevistas ainda, conhecendo várias empresas, e eu acabei não decidindo naquela época. E aí nós estávamos no final de março, e eu tinha definido essa meta no final do ano, que era dobrar o faturamento da clínica, e aí eu fui ver os resultados, eles estavam iguaizinhos os resultados dos anos anteriores. Não era um crescimento ruim, mas estava estável, eu não estava satisfeita com aquele resultado. E aí eu percebi que do jeito que eu estava fazendo, eu não ia conseguir esse resultado da meta de dobrar o faturamento. E aí então eu lembrei da empresa de vocês, de algumas coisas que vocês tinham falado naquela entrevista, e disse assim, acho que agora é a hora. Tanto que eu fiz a entrevista e já no mesmo dia tomei a decisão e só não contratei no mesmo dia porque precisava do gerente do banco aumentar o limite do cartão de crédito para eu poder comprar. E aí, assim que consegui resolver essa questão burocrática, aí eu fechei o contrato e aí começamos essa jornada. Então, no final de março, tu contratou a gente está na metade de agosto, então, basicamente, você está 4 meses com a gente, né? Exatamente, 4 meses e uns dias. Fala dos teus resultados, o quanto que impactou já o resultado da tua empresa? Então, e falando em números primeiro, né? Então, no primeiro mês ali de abril, a gente estava ainda em processo de adaptações aí, de conhecimento, de estudo, então o resultado ficou igual, não teve alteração nenhuma. Aí no mês de maio, nós faturamos 28% a mais. No mês de junho, nós faturamos 30% a mais. E no mês de julho, que foi o mês de desafio de resultado, nós faturamos 35% a mais. Lembro, Otávio, que você até me questionou lá quando eu compartilhei lá no grupo dos resultados o faturamento da semana. E aí você colou e perguntou embaixo, você faturou isso na semana? E disse sim, faturamento na semana. E aí sei que você deu os parabéns e tal, porque um faturamento foi realmente bem surpreendente, bem acima do que a gente estava acostumado a faturar. Sensacional. Então, tipo, se a tua meta é dobrar, o lance é faturar 100% a mais. Exatamente. E daí, em 4 meses, 35% a mais, a gente está a 35% da meta. Exato, em 4 meses, 35% da meta. Exatamente. Lurdinha, e quais foram os teus maiores desafios na implementação do programa? Porque assim, a gente sabe que desafio sempre tem, né? Essa entrevista, o objetivo é contar um pouco da tua história, mas também inspirar outras pessoas e elas verem que sim, vão ter desafios no meio do caminho, mas os números estão aí para provar que vale a pena encarar esses desafios. Qual foi o teu maior desafio para colocar isso em prática? Estudar, dedicar tempo para estudar, porque eu ainda hoje eu ainda faço bastante coisa do operacional, mas eu fazia muito mais antes de contratar. Hoje em dia eu já consigo delegar e principalmente além de delegar, eu consigo focar no que eu quero. Então eu tenho mais clareza de aonde eu preciso gastar a minha energia e o meu tempo. Então, eu penso que o maior desafio foi organizar tempo na agenda para estudar e fazer as atividades que precisavam ser feitas. Por exemplo, o cliente ideal. Eu tinha o cliente ideal na minha cabeça, eu sabia quem era o meu cliente ideal, mas praticamente só eu sabia. Das 9 pessoas da equipe, uma delas sabia que era eu, mas eu ainda não tinha clareza sobre isso, né? Então, colocar no papel o nosso cliente ideal, com as características, todas que precisam para você saber com quem você está falando, principalmente na rede social, foi bem desafiador. Outras atividades que eu precisava fazer lá também, assim, foram desafiadoras. Teve um dia que até falei com a Andréia, que é com quem eu converso quase que diariamente, eu não quero mais.
Eu falei para ela, eu cansei, estou estressada, estou angustiada, não vou dar conta, vou desistir. Aí ela conversou, me acalmou e no outro dia, não, vamos continuar. Aí fui lá, voltei, alinhei, acalmei e continuamos. E hoje tem 4 meses que a gente está aí nessa luta diária. Olhando para trás, valeu a pena encarar esses desafios? Valeu a pena se desafiar, se movimentar para, enfim, incluir na sua rotina os estudos e Com tudo certeza, mais? valeu muito a pena, com certeza. Tanto que agora eu já consigo organizar melhor a minha agenda, eu já consigo delegar melhor as pessoas fazerem, eu já consigo ter mais clareza de quais ações eu preciso colocar em prática. Então, valeu muito a pena essa fase inicial ali de se dedicar mais, de ficar mais estressada, de ficar angustiada, tudo isso trouxe muito conhecimento. Então, foi muito recompensador esse tempo que eu fiquei estudando, né? Então, hoje em dia, consigo, nossa, ter muito mais clareza, realmente. E fora que agora eu me sinto mais, acho que mais leveza até, nessa questão da gestão, né? Porque eu sei que tem alguém ali que vai me ajudar. Claro. Não é só para o marketing, não é só para a venda. Eu converso com a Andrea várias outras coisas, assim, que ela diz assim, Ludinha, eu vou investigar, vou procurar. Talvez eu não consiga responder agora, mas daqui a pouco ela vem com a resposta, ela vem com a ajuda. Então, você sente que tem alguém caminhando junto com você. Legal. E isso te dá muito mais equilíbrio. Hoje tu falou que se sente mais leve, né? Como que é essa leveza para ti no dia a dia? Como é que era antes, né? Como é que tu se sentia antes de contratar a Codirect? Parece que o peso da responsabilidade era maior. E hoje eu consigo dividir essa responsabilidade com a equipe. Claro, entendi. Sensacional. Lourdinha, para quem está assistindo a gente, está se inspirando na tua história, né? Vê que nem tudo são flores, né? Tu falou bastante dos momentos que tu estava estressada, embora tenha valido a pena, né? Você está na direção certa, já está a 35% da meta. Quando chegar a 100% da meta, a gente vai gravar um outro case. Não tenho nenhuma dúvida que Não vai demorar, vai ser logo. não tenho nenhuma dúvida que vai chegar lá, mas se pudesse dar um recado para quem está em cima do muro, porque tem pessoas que estão vendo esse estudo de caso e elas já se convenceram, elas estão vendo porque elas querem mais argumentos para se convencer. Tem aquelas pessoas que decidiram por qualquer motivo ainda não fechar, mas tem algumas que estão em cima do muro. Que tipo de conselho, que tipo de recado você daria para quem está em cima do muro? Decida. Vou contar uma historinha que eu conto às vezes, se eu puder ainda, se eu tenho tempo para isso. Claro. Que as pessoas estavam em cima do muro. Um lado estavam os anjos, do outro lado estavam o diabo. E aí o anjo dizia, vem para cá. E aí a pessoa estava lá em cima do muro e pensando. E aí perguntou para o diabo, por que você não está me chamando? É só o anjo que veio estar me chamando para vir para cá. Por que você não está me chamando? Porque em cima do muro já é meu. O em cima do muro já é meu território. Então, se você está em cima do muro, o em cima do muro não te leva a nenhum lugar. Você vai se manter ali sempre. Nossa, agora, se você tomar a decisão de sair de cima do muro, você vai realizar seus sonhos, você vai crescer, evoluir. Me emocionei agora. E realizar os sonhos das outras pessoas também. Nossa, deixa eu me segurar para eu não chorar, né, Lourdinha? Mas, nossa, obrigado pelas palavras. Enquanto eu falava o lance do muro, do diabo, fiquei todo arrepiado, porque eu vejo isso acontecer todos os dias. As pessoas não se permitem, é quase que uma sensação de não se permitir ser merecedor do que o mundo tem a oferecer para ela. Então. Às vezes, na maioria das vezes, eu acredito que as pessoas têm uma crença muito limitante de que não merecem ter uma vida plena. E uma vida plena é o quê? Equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Ter um equilíbrio na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, no dinheiro. E tem muitas pessoas que têm crença financeira muito enfraquecidas, que acham que não conseguem ser rico, ser milionário, ter liberdade financeira, ter liberdade na saúde, nos relacionamentos. Então, primeiro você precisa acreditar realmente nos seus sonhos, depois você precisa trabalhar todos os dias para alcançar os seus sonhos. Mas para isso você precisa definir onde você quer chegar.
Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, se eu encostar na parede, tá bom. Porque meu cérebro não sabe para onde ele vai me estimular a chegar. Então, precisa definir aonde você quer chegar, quando você quer chegar e como você quer chegar lá. Para isso, a gente precisa estar com pessoas que pensem, que apoiem, que façam você evoluir como ser humano. Claro. Senão, a gente sozinha não consegue. Sim, sensacional, foi incrível, eu lembro. Lourdinha, obrigado mais uma vez, parabéns aí pelos resultados, e para quem estiver acompanhando a gente aí, temos diversos estudos de caso, você se inspirou na história da Lourdinha, mas a gente tem mais outros, até esse momento, mais outros 174 estudos de caso, então, sensacional. Lourdinha, obrigado pelas palavras, parabéns pelo resultado. Fica aqui agendado, ó, o teu case quando bater 100% da tua meta. Fico muito feliz em estar fazendo essa entrevista. A gente já tinha batido um papo antes, acompanhei o teu desafio de resultados, então para mim é uma honra estar o time inteiro aqui vibrando pela tua vitória e torcendo pelos teus próximos passos, que eu tenho certeza que vão ser ainda mais. Nos vemos aí no próximo estudo de caso e acompanha no Instagram da Lourdinha, que você vai ver um pouquinho do que está acontecendo no negócio dela. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Amém, beijo, obrigada, gratidão.